queridos e queridas do programa Aplausos, é sempre muito bom estar com vocês. E lógico, a gente sempre traz grandes novidades. E novidades que vão impactar no seu bolso, é isso mesmo. Nós vimos aqui hoje no Sesc Cidadania, aqui está acontecendo um evento que está havendo várias autoridades discutindo a respeito do que pode ser feito para contribuir para a reforma tributária no Brasil. Quais vão ser os impactos disso com relação aos estados, municípios e ao nosso Brasil. Vimos aqui, falamos com algumas autoridades aqui, fique conosco, você tem que saber, porque isso vai impactar no seu bolso. O presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi. Marcelo, finalmente, será que nós vamos ter uma reforma tributária e, além de acontecer essa reforma, que ela seja justa para o povo brasileiro? Com certeza nós vamos ter uma reforma tributária, até porque esta reforma é um anseio da própria Câmara dos Deputados. Independente de partido, independente se é situação ou oposição, há um consenso dentro da Câmara dos Deputados que o país precisa da reforma tributária. Tão quanto ou até mais importante que a previdenciária é essa reforma, porque nós precisamos criar uma equalização melhor dos tributos dentro do país, simplificar e achar o equilíbrio entre a capacidade contributiva do cidadão, das empresas e a necessidade de arrecadação do Estado. E a reforma tributária, bem discutida, como nós estamos iniciando hoje aqui, é que vai achar esse equilíbrio entre capacidade de pagamento e necessidade de arrecadação. A intenção é que haja apenas um imposto, né? Simplificando todas essas dezenas de impostos que a gente paga. Você acredita que isso venha a favorecer, na hipótese, na teoria sim, mas favorecer com que diminua o famoso Caixa 2, haja vista que se houver um imposto justo para todos, ou seja, as pessoas vão se interessar em querer contribuir com o país? Hoje em dia as empresas formalmente estabelecidas não têm Caixa 2 mais, é algo praticamente impossível de operar, devido às várias formas de controles, né? E hoje as tecnologias, né? É importante que se frise que Caixa 2 numa empresa formalmente estabelecida não existe. O que a gente vê muito são os processos de e-commerce, né? São muitas empresas que trabalham em vendas pela internet e isso acaba não passando pela receita. E a hora que você simplifica os impostos, coloca a forma de pagamento no consumo, que é a proposta, você acaba criando uma esteira de processo tributário, onde a simplificação acaba fazendo com que todos paguem. Muito bem, falando agora com o presidente da FIEG, Sandro Mabel, o que o senhor pode falar para nós a respeito da PEC 45? O que tem de inovador nesse projeto que pode vir a contribuir nessa reforma tributária? A PEC 45 ela busca uma simplificação, que é muito importante. Aliás, todas as propostas buscam simplificação. A PEC 45, no nosso entender, ela tem alguns problemas graves. O que é? Ela não limita a carga tributária. Então, é uma PEC feita para que os estados, a União, o estado e o município, precisando tributar, vão aumentando e botando em cima do consumidor a ineficiência da máquina, o crescimento da máquina. E não pode ser assim. Tem que ter limite de coisas. Nós estamos propondo aí duas emendas globais, substitutivas globais. Uma para a PEC 45, que está na Câmara. Nós estamos fornecendo para o deputado Glauchin da Focus todos os dados que modificam essa PEC e adequam uma série de coisas nela. E outra que irá modificar a 110 no Senado, que será apresentado pelo senador Vanderlei. Então a FIEG espera com isso passar alguns pontos que são muito importantes, como a limitação de carga tributária, a questão de se ter aí não essa regressividade desse tamanho, nós temos que distribuir melhor, quer dizer, os mais pobres têm que pagar menos em cima do consumo, como as duas PECs hoje, a 45 e a 110, elas aumentam ainda mais essa injustiça fiscal que existe no país. E assim também na área ecológica. Na PEC nós apresentamos alguns dispositivos que faz com que quem polui mais tem que pagar mais, quem polui menos paga menos.
a reciclagem, você vê, já o catador de garrafa PET vai ter que pagar imposto na rua, e não pode ser assim. Toda a cadeia tem que ser desonerada, só vai pagar novamente o imposto lá no final, quando aquela bolinha de plástico recuperada virar outra garrafa, ou virar numa cadeira, ou virar alguma coisa, aí ela paga o imposto. Durante tudo isso, transmissão de um estado para o outro, tudo isso tem que ser desonerado. A mesma coisa os municípios que têm cobertura vegetais grandes, importantes, então eles precisam ter o tal do ICM ecológico que nós chamamos, ou seja, por eles manterem aquilo, tem que haver uma distribuição para manutenção e aquele município não incentivar o seu desmatamento, e sim incentivar a preservação. Falando agora com o deputado federal Glaustin da Focus, ele é um dos coordenadores aqui do evento, juntamente com o Elias Vaz. E vocês, hoje, realmente, vocês conseguiram reunir uma constelação do mundo empresarial, da indústria, e contando com o apoio de todas essas instituições. Como é que você está vendo hoje esse processo de vocês aí hoje, de levantar todas essas ideias, somando a PEC 45, sugestões? Como é que você enxerga isso aí para o estado de Goiás? Primeiro, abraço a todos vocês aí do programa Aplauso, Arthur Rezende, Deus te abençoe, é bom vocês estarem aqui. Quero dizer que essa PEC 45 do Baleia Rossi, onde que ele é o projetor deste assunto, tem algumas coisas que a gente considera como ponto positivo e também algumas que nos tiram um pouco a paz. Esse é o motivo desse seminário, convidar todos vocês, imprensa, convidar organizações, instituições, empresariais, para participar desse debate. Então, a ideia é mostrar para a sociedade que o assunto está andando, está tramitando e a forma que ele está sendo conduzido. Então, você pega a União, ela prefere, esse assunto já tem 30 anos que está querendo ser construído, e a reforma tributária não consegue. Então agora, trouxe o assunto tudo englobado, tanto União, estadual e municipal, que eu entendo que é muito complexo. Ponto positivo da PEC 45 é quando ela unifica alguns impostos e tributações, tanto do Estado, quanto do município, quanto federal. O governo federal ele quer fazer a unificação dos impostos dele, IPI, PIS, CONFINS, mas eu entendo que ele tira um pouco a governabilidade, ele acaba com a guerra fiscal. Isso prejudica um pouco o Centro-Oeste. Aliás, prejudica muito, porque essa PEC ela está muito bem construída para regiões que tem muita população. Ninguém vai querer montar algo aqui no Centro-Oeste, no nosso Goiás específico, sabendo que o jogo está igual com São Paulo, com Minas, com Rio de Janeiro. Isso prejudica muito nós, porque tira a governabilidade do nosso governador. Então, por que eu vou montar algo aqui? Mesmo o governo federal garantindo 20 anos, não é algo interessante. Muito bem, falando agora com o presidente do Sinditur e Setur, Ricardo Rodrigues. Ricardo, fala para nós como que você enxerga com relação a essa reforma que está sendo proposta, qual que vai ser o maior impacto no setor de vocês? Olha, eu acredito que vai melhorar bastante a questão da informalidade. Hoje, por exemplo, dentro do turismo, nós sabemos que compreende 52 categorias, né, dentro do comércio, e a informalidade tem complicado o nosso setor, porque várias pessoas que contribuem, que pagam seus impostos, estão sendo diretamente afetados pela informalidade, pelo piratarismo, vamos dizer assim, né? Então a gente sabe que tem restaurantes fechando, casas de shows, motéis, que é um segmento forte nosso aqui em Goiânia. Eu sou da área moteleira, vim através dos moteleiros. Então a gente sabe que se essa reforma vier para simplificar os impostos e fazer com que aqueles pequenos paguem proporcionalmente aquilo que eles conseguem pagar, nós vamos ter ganhos. Falando agora com o deputado federal Elias Vaz, vocês aqui estão levantando sugestões para aprimorar a PEC 45. Quais são os pontos fundamentais que vocês acham que deve ser melhorado e que vai favorecer nessa nova reforma da reforma tributária? Bom, nós sabemos que o sistema tributário brasileiro é extremamente injusto. Então nós precisamos ter uma reforma tributária que promova a justiça fiscal. Nós temos o aspecto da desigualdade econômica, nós temos o aspecto da desigualdade regional, né? O Brasil não é igual em todo o país. Por isso que é importante
a gente ouviu os estados, os municípios, a oportunidade da sociedade organizada de Goiás, dos municípios e estados, né, estarem participando desse debate e colocando as suas sugestões. Até porque a reforma tributária vai mexer com a vida de todos os brasileiros. Então é importante que a gente dê sugestões, né? E eu repito, é preciso a gente usar esse momento ímpar, né, de transformar o sistema tributário brasileiro num sistema mais justo.